Olá pessoal, hoje eu estou visitando a casa de um amigo, Sérgio Gonçalves. Na realidade, eu poderia chamar isso aqui de centro de manutenção e principal hub das maquetes dele. Na realidade não são maquetes, são miniaturas de plástico. A gente costuma falar com relação ao hobby de plastimodelismo. Quando é que você começou a montar e de onde vem todo esse dom que você tem? Como é que você se aprimorou? Bom, é um prazer, em primeiro lugar, Robert, participar. Eu comecei bem cedo, eu fiz agora 50 anos, comecei quando eu tinha 10 anos de idade. Um amigo do meu pai, ele era plastimodelista, tinha umas miniaturas em casa, eu olhava as miniaturas dele, achei interessante, comecei a gostar, tinha, qualquer loja de brinquedos você comprava as miniaturas da Revell, né? Então comecei a comprar naquela época, eu lembro até hoje, os 1:144, a escala é 1:144, quer dizer, 1 centímetro no avião miniaturas, 1,44 m no avião verdadeiro. Então, caças da Segunda Guerra Mundial ficam desse tamanho, menos de 10 centímetros. Eu lembro até hoje, eu tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, a gente chegava em casa e aí sobrava uma moedinha no bolso, moedinha de 50 centavos equivalia a um caça da Segunda Guerra Mundial. Então, Wildcat, P-40, P-47, Hellcat, todo mundo, eu comprei uma série imensa e comecei a montar. Primeiro, no começo, todo plastimodelista faz a mesma coisa. Compra, a meta é montar e deixar ele igual a caixa. Essa é a nossa meta. Eu vou fazer ele ficar igualzinho à caixa. Não sai igual no começo, porque é uma dificuldade. O plástico, né, ele não era bom, aquele plástico dos anos 80. A cola, ela tem que fundir o plástico, então a cola, ela faz com que o plástico derreta, e às vezes se você põe a mão em cima, fica a marca do dedo, então fica uma desgraça. Mas eu comecei e fui paulatinamente, em tese, melhorando e tal. E aí eu fui consistentemente. Você começou também com pincelzinho, que a gente começa... Os primeiros eu nem pintava, né? No começo eu nem pintava. Depois eu comecei a evoluir para pintar e pintava com pincel. Até depois chegar no aerógrafo, até porque no Brasil era tudo muito caro, não tinha para importar as coisas nos anos 80. Eu comecei a montar bem no começo do... Aliás, eu comecei a montar em 78. Aí nos anos 80 eu já era um pouco mais velho, eu comecei a mexer um pouco melhor, mas assim, uma tinta importada não tinha, então eu pintava com tinta sintética, né? Esmalte sintético, eu comprava aquelas latinhas pequenas, aí eu tinha que misturar dois ou três tipos de tinta para fazer um tom adequado de uma camuflagem. Para os civis era melhor, porque eu comprava o branco e aí em geral era tudo mais tranquilo. Mas aí até eu chegar no final dos anos 80 a comprar um aerógrafo e pintar com aerógrafo. E aí é uma questão, eu preciso dizer isso, no plastimodelismo, a primeira pessoa que tem que ficar satisfeito com o seu kit é você mesmo. Né? É verdade. Então tem gente que gosta de fazer avião limpo, tem gente que gosta de fazer avião sujo. Então hoje existem técnicas para você sujar, você faz toda uma técnica para mostrar estresse de fuselagem e tudo mais. Isso, tem gente que gosta de pintar com aerógrafo, tem gente que gosta de pintar com pincel. Avião civil, eu tenho que pintar obviamente com aerógrafo, porque o acabamento de um avião civil ele é bem uniforme, ele é bem brilhante e algumas vezes acetinado, então é desse jeito. Mas aviões militares não necessariamente. Então eu particularmente tenho muito mais prazer em pintar com pincel do que com aerógrafo. Eu pinto com aerógrafo quando é avião comercial e avião 132, que são aviões muito grandes, mas quando é avião 172 ou avião 140, até 148, dependendo do tamanho do modelo, se você tem técnicas hoje de pintura e tintas boas, pincéis bons, que você pinta com aerógrafo e pinta com pincel e não dá para ver a diferença. Mas não em pintura de avião comercial. Então, todas essas técnicas a gente vai evoluindo com o tempo. Então, são 40 anos de modelismo. No caso, por exemplo, de um 777 da American na pintura antiga, que tinha aquele alumínio polido, como é que você faz isso num kit? Tem várias maneiras de você atingir aquele objetivo lá. Primeiro, existem tintas especiais que você pode pintar, depois polir, elas ficam com o acabamento daquele lá. Existem tintas já com a finalização metálica, em que você vai pintar elas em uma ou duas camadas. Em geral a gente dá fundo preto para depois colocar essa tinta metalizada, e aí ele já fica com aquele brilho sem que você tenha necessariamente de polir a tinta. E existe uma terceira forma de fazer, que aliás lá fora usam um papel especial, que ele tem essa cor de alumínio, ele já é autoadesivo, e aqui no Brasil, e mesmo lá fora, muita gente também utiliza aquele papel alumínio de cozinha normal, junto com uma terebentina, por exemplo, você passa na fuselagem, e aí você põe o papel por cima e ele cola, e aí você vai cortando em seções, quer dizer, há várias formas de fazer. A mais simples, obviamente, é tinta, mas o problema da tinta é que, por exemplo, as tintas metálicas, existe uma chamada Alclad, é excelente, ela dá
qualquer tipo de acabamento. Mas se você pegar com a mão, por exemplo, a nossa mão tem sais, a nossa mão tem uma série de... o suor, tudo isso afeta, pode marcar. Então você tem que manusear com luvas, o kit depois de pronto, para fazer algumas tintas, por exemplo, avião comercial, para ele ficar realmente muito bom, o ideal é você usar tinta automotiva. Verniz automotivo, tinta automotiva, isso é altamente... O verniz vem por último, né? Verniz vem por último. Uhum. Mas assim, você não é que vem por último, em tese. Você, às vezes, tem que usar o verniz em mais de uma etapa do acabamento do avião. Por exemplo, em avião militar, você monta o avião com a pintura que você quer fazer, em geral fosca, você prepara a pintura do avião inteira. Aí você passa uma camada de verniz brilhante, aí você põe os decais, porque se você colocar o decal numa superfície fosca... Ele vai soltar. Ele acaba até soltando. Solta. E ele faz o que a gente chama de silvering, ele fica mostrando o filme, então não fica um acabamento perfeito. Então tem que ser o mais brilhante possível, o mais liso possível, para ele aderir adequadamente e não soltar depois, e também não ter o silvering, depois você dá o verniz, por exemplo, fosco. No avião comercial é o contrário, você vai pintar, vai fazer ele o acabamento mais liso possível, né, mais uniforme, e depois você põe os decais e vem com o verniz. Mas é o que eu ia falar, esses vernizes, por exemplo, acabamento de tinta automotiva e alguns vernizes desses são altamente lesivos para o nosso organismo. Então você tem que montar em local muito arejado, com uma tinta com proteção, né, para respirar e tudo mais. Então não é muito friendly. Hoje em dia, a gente dá para a aviação militar, você pode usar tintas à base de água, com excelente acabamento, sem necessidade disso, mas para os acabamentos de avião civil, em geral, a gente ainda tem que usar esse tipo de coisa. O thinner, por exemplo, é muito forte. Por exemplo, você vai limpar pincel... Nossa, aerógrafo, então, dá um trabalho. E o cheiro é forte. Não adianta só usar o equipamento, mas tem que ter um lugar... principalmente arejado. E assim, que você saiba na sua casa, né? Você que é casado, tem filhos, fala, olha, aqui vai ser uma área meio proibida, filhos pequenos, né? Que os maiores vão querer montar também. Mas o thinner, eu me lembro, sempre foi muito forte. Falei, meu Deus do céu, assim, limpar o pincel ou qualquer outra coisa que você precisa fazer e deixar no canto. E eu me lembro até hoje, agora melhorou, mas na casa da minha mãe, onde a gente começou a montar, o cheiro era forte. Ficava assim, o quarto lá da montagem, a linha de produção, né, da fábrica da Boeing, da Airbus, o cheiro era forte, né? É assim até hoje. E se você monta num apartamento, em geral hoje os apartamentos são até menores e tal, fica difícil. Para quem monta avião comercial, é um pouco mais difícil, mas há alternativas. Por exemplo, você tem tintas hoje à base de água, excelentes, que você pode pintar um branco muito bom e depois você usa um verniz. E tem um acabamento que a gente está usando, eu estou usando, lá fora usam muito para aviação comercial e mesmo para alguns militares, existe uma cera de chão nos Estados Unidos chamada Future, ok? Essa é uma cera de chão, dessas que o pessoal põe, a mulher joga, né, num balde, mistura com água e passa no chão para deixar brilhante. Esse Future, você, por exemplo, pode usar para dar esse acabamento e como é um material de uso em casa, não tem esse cheiro, não agride e tudo mais. Então há alternativas que podem ser utilizadas. E agora, só mais uma dica, a massa. Essa massa eu sempre tive dificuldade, porque no começo, né, você pinta, simplesmente cola a fuselagem, né, as partes e tal, a pinta, mas fala, pô, mas essa linha aqui, que é a divisória das partes, não tá legal. E aí comecei a ver vídeos relativos e ler revistas, mas nunca consegui chegar naquele ponto da massa. Qual que é a dica para a parte da massa? Vou começar de quem montou nos anos 70, 80 e 90 no Brasil, onde qualquer coisa de fora, às vezes não era só caras, mas difíceis de ser. Você não achava loja para ter e nem todo mundo viajava fora do Brasil para comprar isso naquela época. Então eu já cheguei a usar todo tipo de material possível para fazer massa e fechar a fuselagem ou fechar pequenos vãos em asa e tudo mais. Desde a primeira vez que eu fiz isso, que era cola, aquela mesma cola da Revell misturada com talco, para fazer isso lá nos final dos anos 70, 78, 79, 80. Depois já cheguei a usar essas massas que o pessoal usava para construção aqui também, só que em geral tudo isso agredia o plástico.
Hoje existem massas específicas também sem material cancerígeno, sem material que seja venenoso e que você pode passar. Então é o seguinte, eu vou dar a dica aqui. Existe uma massa hoje de uma marca americana chamada Squadron, por exemplo. Ela tem uma massa que ela é muito suave, ela tem uma consistência de uma pasta de dente, se você deixar assim, depois de um dia aberto na pia, que ela fica um pouquinho mais dura do que o normal. Então essa massa, você pode até mesmo diluir ela com um pouquinho de solvente ou com um pouquinho de água, e às vezes você pega com o dedo mesmo e pode passar ela nas frestas, porque as frestas dos kits hoje também são muito menores. Bom, legal. Agora aqui é que fica a coleção propriamente dita. Nessa casa, vale dizer que a coleção não está em exposição. Eu costumo dizer que ela só está armazenada, porque esse espaço é aberto, então pega pó, está atrapalhado. Mas enfim, aqui dá para ter uma ideia dos aviões montados. Na minha coleção hoje são 2.592 aviões. Eu faço o controle deles, sei exatamente o que tem. Desses eu tenho 855 montados, o resto está desmontado. Então isso aqui é uma parte do que eu tenho montado, porque ainda tem muitos aviões montados que não estão em exposição aqui, porque eu não tenho como colocá-los, né? E aí varia, por exemplo, nessa mesa aqui a gente tem um 48, Tucano, T6, duas pinturas da Esquadrilha da Fumaça, né? Depois a gente tem aviões aqui americanos de diversos tipos. Eu tenho também aviões ingleses, o Harrier, na versão com a pintura que eles usam às vezes em exercícios no inverno. Tem aqui o drone da Marinha Americana. Isso aqui, por exemplo, é o que deve substituir daqui a algum tempo os caças, né? Tudo isso vai para porta-avião. Aí tem F-5 suíço, os Buccaneer esse é da RAF, esse aqui com pintura de uso na Guerra do Golfo, pintura da Marinha inglesa. Aqui tem uma parte que eu gosto bastante da Guerra das Malvinas. Esses dioramas eu fiz em 2012, os 30 anos da Guerra das Malvinas, então eu fiz uma parte argentina, que é essa daqui, com o nome Malvinas 1982. E a parte inglesa está lá, Falklands 1982. Esse é uma reprodução, uma pequena reprodução de como era o convés do Atlantic Conveyor, que veio da Inglaterra trazendo helicópteros, trazendo alguns Harrier e alguns Sea Harriers lá. Então, esse aqui eu acabei há pouco tempo, é um Panther da Marinha Americana, com uma pintura diferente, tá vendo? Isso aqui, por exemplo, foi tudo escrito à mão. Havia um costume nos anos 50, nos Estados Unidos, cada piloto que pousava com o avião fora do seu porta-aviões tinha um monte de coisa, de brincadeira escrita na fuselagem para voltar e tal. Então, eu tento fazer algumas adaptações para colocar os aviões em uma contextualização para poder ficar mais real, entendeu? E dar uma noção do que ele tinha para operar. Essa turma aqui é uma turma especial para mim, pela paixão que eu tenho pelo 727. Aliás, eu tenho um site, 727 Data Center, né? Está no ar desde os anos 90 e eu tenho uma série especial de 727, desde Transbrasil, primeira pintura, as demais pinturas Arco-Íris, Varig, Cruzeiro, VASP e alguns internacionais. Tem Via Brasil, Fly, Itapemirim, mas, por exemplo, tem o Calder, aquele da Braniff, que foi super famoso. Tem o Hughes Air West, que é o famoso Flying Banana, que foi a troca da pintura da Hughes por esse aqui, por exemplo, para evitar que acontecesse acidentes, né, baseado no que teve em 67 na Califórnia. E aí vai. Então aqui tem todos os tipos de Boeing. De 707 eu tenho todos os Boeings e todos os modelos. Por exemplo, de 737 eu tenho do 100 até o Max. Todos eles. 777 tem 200, tem 300, 757 tem também o 757-200, tem 300, os 111 ali atrás, VASP, Caravelle, Embraer, tem uma linha de todos os aviões da Embraer, inclusive os E-Jets, então todos os aviões comerciais. E, em geral, eles têm os prefixos originais, são aviões reais, e existem casos de, por exemplo, esse aqui, esse é até interessante mostrar, esse 777 na Transbrasil, por exemplo, com a pintura asa vermelha, tinha uma flap quando a Transbrasil encomendou, porque ela encomendou esse 777 e encomendou também 757, que dizem chegaram a ser pintados, inclusive, mas não foram entregues, parece que só não teve a deriva pintado. Então o que eu fiz? Eu acabei fazendo, esses decais são meus mesmos, eu fiz dois 757 da Transbrasil e um 777 no que a gente chama de what if, né? Como seria se eles tivessem recebido e operado.
legal hoje em dia é fazer detalhamento nos aviões. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu ganhei de Natal uma B-17-132 da HK Models, que é uma aeronave, vai ficar desse tamanho. E aí, em sets de detalhamento, por exemplo, a gente compra rodas extras com melhor qualidade que os que vêm no kit. A gente compra, por exemplo, de uma empresa chamada Edward, uma série de materiais, painel, com toda a parte interna de painel. Por exemplo, olha, isso aqui é o painel do navegador, tem até, sabe, todo o sistema de cálculo de navegação dele e assim vai. Então, uma série de sets. E esse aqui eu trouxe da Nova Zelândia agora há pouco tempo, para a B-17, que é muito interessante, é a tripulação indo para a aeronave. Isso é um negócio muito legal. Isso são coisas que se a gente não comprar, depois some, porque o cara lança uma edição completamente artesanal que vai desaparecer. Então, por isso que, em geral, todo modelista tem sempre uma grande quantidade de aviões para construir. Tem gente que fala assim, você prefere construir avião ou ficar guardando caixa? Não é. O kit lança e depois de um certo tempo, às vezes você pode não encontrar mais aquilo. Então a gente compra e eu, do meu lado, digo o seguinte, ter o avião é metade do prazer de montar, porque eu paro, tem dia que eu pego, abro caixa, fico olhando, eu vou pintar esse avião aqui, vou fazer ele da TAP. Não, esse avião eu vou fazer da Viasa. Aí você vai mudando de empresa aérea, vai comprando decais. Então o prazer do hobby, ele não é só o de montar, é de você planejar também até chegar lá e montar. A área de montagem ela é super importante para todo mundo, porque é o seguinte, as pessoas me perguntam, quanto tempo você demora para fazer um avião? Na realidade, se você ficar a fazer um avião, você faz em 3 horas, você põe o avião de pé. O problema é que para você ser o plástico modelista, você tem que pegar o avião, montar o avião, primeiro você tem que pintar por dentro, preparar as peças, depois você cola, fecha a fuselagem, passa a massa, lixa, refaz as linhas que sumiram, pinta e assim vai. Então demora muito tempo. O que eu tenho? Sempre meia dúzia de aviões, pelo menos na linha de montagem, porque se eu tenho 1 hora para trabalhar, eu faço diversos trabalhos diferentes para um mesmo avião e depois vou trocando de aeronaves. Então eu sempre tenho caixas aqui onde eu tenho as peças, por exemplo, aqui é do Convair 990 que eu estou montando, aqui é uma peça, as peças do 787, por exemplo, a turbina já está praticamente pronta, aqui a seção dianteira dela, a saída, um Dreamliner como se fosse novo, esse exaustor aqui, por exemplo, essa parte é azulada, depois ela vai se tornando cinza com o passar do tempo, mas como são aeronaves novas, eu vou fazer como se ela fosse saindo. E aí eu vou deixando as partes e os outros kits aqui. Aqui eu tenho partes, por exemplo, o trem de pouso que eu falei, quebrado da B-17, os estabilizadores da B-17 estão aqui. Um esquilo que está na metade do caminho, um P-51 em andamento, um caça J-10, por exemplo, esse aqui é um caça chinês, também já está na metade do caminho. Aqui, por exemplo, dá para ver só uma parte de um Hércules que eu vou fazer, que eu estou fazendo a extensão dele para fazer um Hércules J, um 737, um 777-200, um Dreamliner 8 e assim vai, quer dizer, vários kits. Se eu tiver 1 hora para fazer avião, eu vou mexer em um pouco cada um deles. Ó, você estava mencionando lá, por exemplo, do avião em uma situação de pouso de emergência e tal. Essa é uma B-17 1/48, que eu fiz como se ela fosse uma B-17 que tivesse sofrido danos numa missão na Europa. Então eu fiz alguns furos na fuselagem, coloquei pedaços de metal para simular que ela tivesse, né, os metais saindo. Aí o que acontece? Quando ela pousou, um dos trens quebra. Então fiz a base, demonstrando como se ela estivesse saindo com as rodas e tal. E desse lado de cá, por exemplo, onde ela quebrou, as hélices estão o quê? Elas estão tortas, já preparadas para simular o acidente. E do outro lado, esse aqui é o motor que estava embandeirado, que ele já voltou com problema, e esse estava normal. E aí agora eu estou terminando de preparar a tripulação dele, que vai ficar exatamente nessa base aqui, com a tripulação saindo da aeronave. Então a gente vai fazendo algumas coisas para mostrar, né, os aviões de uma situação como se fosse mais real e dar vida para o kit.